A gente sabe que a falta de chuva contribui muito para o aumento dos casos de queimadas e também para o aumento das doenças respiratórias nesta época do ano. É porque a qualidade do ar em Divinópolis chegou a níveis muito críticos e que representam um risco à saúde humana. A gente preparou uma reportagem sobre isso. A cada 3 horas, esse professor de Química da Universidade Federal de São João del Rei confere a qualidade do ar. Tem mais de 100 dias que a cidade passa por um período de seca, falta de chuva. Esse período de seca vai fazer com que a umidade relativa do ar caia, trazendo alguns malefícios para as pessoas e para o ambiente. Para as pessoas, vai ressecar as vias aéreas superiores. Esse é um problema que aí você leva a alguns quadros clínicos respiratórios. Para o ambiente, o que vai acontecer? A gente vai enxergar esses particulados que a gente enxerga ao horizonte. Esses particulados finos. A baixa umidade faz com que eles fiquem em suspensão. Se, a partir do momento que começa a chover, esses particulados vão aglomerar e cair, oferecendo menos risco para a população. As queimadas aumentam a poluição. A primeira ação que deveria ter é aumentar o monitoramento para não permitir que essas queimadas venham ocorrendo e prejudicando a nossa cidade. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as partículas de poluição no ar sejam inferiores a 5 microgramas por metro cúbico. Aqui na cidade de Divinópolis já chegou a quase 45, ou seja, 9 vezes mais. O que isso significa? Ar muito poluído e altamente prejudicial à saúde. O principal hoje é o PM2.5. O que é isso? São as partículas finas, mais finas que o nosso cabelo. Por que essa partícula? Porque é o que a gente inala e vai comprometer o nosso sistema respiratório uma vez que alcança o pulmão inferior. Ar poluído, consultórios cheios. Desde que não está chovendo, né, a umidade tá bem baixa, tá bem seco. E com isso o Rafael sofre, né? O nariz dele fica cheio de catarro, a gente tem que lavar com soro. O Rafael, de 2 anos, faz acompanhamento para melhorar a sinusite. Eu venho mensalmente na consulta e ele avalia o nariz dele, ele passa alguns remédios que aliviam e me fala para poder usar o umidificador, usar o ar-condicionado da forma correta, lavagem nasal de forma correta. Ele explica a gente e com isso tem melhorado. Ar seco e poluído baixa a imunidade. Aí as doenças atacam. As doenças mais agravadas nesse período de tempo seco e muito poluído, né, com muita fumaça, vão ser as doenças respiratórias, né, como asma, bronquite, rinite alérgica. Essas são as principais. E os extremos de idade também, que são as crianças e os idosos. São as populações que mais vão sofrer com esse clima que nós estamos vivendo aí nos últimos dias, nos últimos meses. Enquanto não chove, é preciso se adaptar. Manter a casa limpa, usar mais o pano úmido ao invés de varrer, usar aspirador de pó, evitar também atividades físicas ao ar livre nos períodos de pico, onde a umidade do ar está mais baixa, que é entre às 9 horas da manhã até às 19 horas da noite. Ficar mais quietinho em casa, evitar de fazer atividades ao ar livre nesse período. Em casa, os cuidados têm que continuar. Hidratação, né, tomar bastante líquido, né, fazer o uso frequente da garrafinha de água, onde quer que você vá. Umidificação de ambiente, então deixar umidificadores de ar ligado. Quem não tem umidificador pode usar vasilhas com água, né, bacias dentro de casa, panos molhados esparramados pela casa. À noite, o ideal é que o umidificador de ar deve ficar ligado até por volta de 10, 11 horas. Depois a gente pode desligar e dormir sem, que se ficar ligado também a noite inteira pode ser prejudicial em algumas situações. O Rafael não desgruda do copinho de água. E a mãe dele segue as orientações médicas para melhorar a qualidade do ar nos quartos. Eu uso o umidificador no quarto dele, principalmente à noite, e o ar-condicionado fica ligado para poder refrescar. Criança sofre demais nessa época, né? Todo mundo, na verdade, sofre, mas crianças e idosos, principalmente, têm uma dificuldade ainda maior nessa época de tempo seco. É o que eu disse em relação às queimadas.
O clima por si só, as condições climáticas por si só já são complicadas, mas infelizmente a ação humana, quando provoca incêndio, quando coloca fogo em lote, e aí essa fumaça que toma conta da cidade, a gente acaba respirando isso, aí a situação tende a piorar ainda mais. E é fácil, a gente vê isso na prática, eu tenho certeza que aí na sua casa, na minha casa, em qualquer lugar, você passa um pano em qualquer superfície, você vê a quantidade de fuligem, é uma poeira preta, que está em todos os locais provocadas por essa questão do incêndio. Então você imagina a gente respirar isso constantemente, o mal que isso faz para a nossa saúde. Então vale as dicas aí do médico, se hidratar, tomar água o tempo inteiro, se possível colocar um umidificador, se não tiver umidificador, põe um balde d'água no quarto, porque isso vai ajudar também a respiração e com certeza vai fazer toda a diferença, porque isso é muito importante para a gente.